conectado, né? Todo mundo gastando mais tempo na internet, sem dúvida, é mais problemático. Então, ó, para você que está E entrando agora... depende, Fala. depende, Ah, depende. No nosso caso aqui, a gente está investindo o tempo da gente, né? isso, investimento. Isso, bem lembrado, viu? Porque você sai daqui com uma bagagem incrível, né? Você sai daqui diferente, você está ouvindo coisas que, sem dúvida, você vai passar a aplicar no seu dia a dia, né? Agora, É. Claudinha, eu estava falando da palavra, a palavra que mais me marcou foi ressignificar, né? Eu estava lembrando aqui da pergunta da Mariana. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta também, fiquem à vontade, tá bom? A Mariana falou sobre a incerteza, né? A incerteza. Esse ressignificado, ele só vai acontecer se eu refletir sobre esse encarar das coisas, né? Por exemplo, a universidade vai voltar quando? Então, isso depende de mim? Não. É a Não, pergunta que eu faço hoje, né? Depende de mim? Não. Eu vou gastar energia me preocupando com isso. Para quê? Por quê? Né? Então, isso já é uma forma de eu tentar dosar o quanto de energia eu vou levar para essa preocupação. Já fica como dica, pelo menos para mim funciona. E tu estavas falando também de um outro termo que é o distrator, né? E quando tu falou esse sim, termo distrator, me veio à mente uma coisa que eu normalmente faço como exercício. E eu não sei se é correto, né? Então, quando eu sinto esses impulsos, né? Vou falar dessa forma, esses impulsos. Quando eu sinto que eu estou perdendo o controle dos meus sentimentos ou da minha própria consciência, né? Porque eu estou perdendo. Se eu estou sentindo um sim, taquicardia, que eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, eu não estou no controle, né? Algo assumiu esse controle, que é a percepção do meu redor, do meu ambiente. Mas eu percebi, por exemplo, que muito acontecia isso quando eu estava no carro. Normalmente acontecia quando eu estava no carro, sozinho. E eu descobri, sem querer, e aí, sem querer, entre aspas, porque eu passo a ficar muito mais observador, né? até. Atento, para eu descobrir que ponto, né, desencadeia, o que é o gatilho e o que eu consigo fazer como controle. E eu descobri que ligar na hora, falar, conversar com alguém, me ajuda a passar desse momento. Então, eu sempre estava com o celular ali na mão, meu amigo. Então, se eu estou dirigindo, eu comecei a sentir, eu encostava o carro e ligava para minha mulher. E aí, ela mesma já começou a perceber, né? O que aconteceu? Tu tá sentindo alguma coisa? Aí eu digo, tô sentindo, eu tô tendo aquele surto. Aí ela disse assim, fica calmo e tal. Mas eu já sabia que só precisava eu conversar com alguém. É isso que é o distrator? Tem a ver ou eu só associei aqui por cada palavra? Na verdade, isso que você faz é uma outra técnica que a gente recomenda. Eu vou voltar para quem chegou agora. Tem a técnica da respiração, da gente inspirar e expirar, ocupando o máximo da nossa capacidade pulmonar, e na medida em que você vai expirando, você vai picotando essa respiração, né, para que você volte a ter controle. Por que que você. E, é, Deixa eu refazer aqui. Por que que você disse assim, Cláudia, eu, eu ficava mais atento quando eu percebia que eu estava tendo essas manifestações de ansiedade? Boa. Na Lembra? verdade, você ficava atento porque esse é o primeiro sintoma do corpo, na verdade, é o primeiro sinal do corpo de que alguma coisa está acontecendo aí. O primeiro órgão mesmo, né, é o cérebro. Então, não é diferente as pessoas dizerem assim, quando eu estou nesses acessos de ansiedade, eu não vejo mais nada ao meu redor. Eu fico fixada no que eu estou sentindo. Lógico, porque o corpo, o cérebro, ele se mobiliza inteiro para ficar atento àquilo que você está considerando como ameaça. Lembra? É uma resposta evolutiva de uma ameaça que você está preparando seu corpo para ficar e lutar ou para fugir. Então, o teu cérebro, ele vai desconsiderar tudo que é do ponto de vista secundário, e aí é importante a gente entender como é que isso funciona em crianças, porque para eles, realmente, a questão da distração, por isso que você associou, porque é uma distração, né? Na verdade, não é uma distração, é um foco.
Foco. Você não está distraído, você está focado. E o que é interessante quando você fala é que você não foi procurar qualquer pessoa. Você foi procurar alguém da tua confiança afetiva, da tua segurança emocional. Então, a outra técnica que a gente solicita é exatamente essa. Sempre tenha a mão ali no número 1, faça uma descagem rápida, porque nesse momento o teu cérebro não vai, se você não tem instalado o número da pessoa, você não vai lembrar, porque o teu cérebro está preocupado com aquilo que ameaça. Se você não tem isto instalado, né, esse caminho feito de uma maneira reforçada, o número do telefone da pessoa, você não vai lembrar mesmo. Então, sempre deixe salvo no 1, no 2, no 3, 3 contatos, porque se Favoritos. dos favoritos, porque se não der um, tem dois, tem três, né? Eu sempre deixo 5, que é muito importante. Você já teve algum acesso de ansiedade? A esse nível, não. Mas a gente já viu muitas pessoas tendo ataque de pânico, de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, toque, por aí vai, que são as modalidades dos transtornos de ansiedade. Esse distrator, na verdade, que eu até comecei a falar sobre que eu aprendi a não gostar de matemática, como eu preciso estar concentrada para, por exemplo, somar. Quanto é 13 mais 13? Eu tenho que... é 26. 26 mais 13? É 39. 39 mais 13 eu tenho que pensar um pouquinho mais. 40, 52. Entende? Então, quando eu faço esse tipo de distração, é uma técnica que eu uso para distrair a minha mente daquilo que é uma ameaça, mas que não está ali. Que é o que acontece no pânico, por exemplo, ou que acontece em algumas situações, em alguns disparos de ansiedade. Quando a pessoa diz assim, Cláudia, vem do nada. Bom, então se vem do nada e você compreende que existe toda uma manifestação fisiológica e que essa manifestação fisiológica te apavora, porque entendam, quem tem, quem tem disparos de ansiedade a um nível muito curto de tempo de um disparo para o outro, sempre que passa o disparo de ansiedade, a pessoa já fica criando pensamentos disfuncionais. A próxima vez que tiver, você não vai aguentar, e que você vai ficar sozinha, você vai morrer ali, ninguém vai saber onde você está, ninguém vai te atender. Esses pensamentos disfuncionais, isso é muito importante que você entenda, eles retroalimentam as sensações, os sintomas de ansiedade que você está tendo e os que você vai vir a ter. Então, o que é importante saber? Não temam as manifestações de ansiedade. Elas são respostas evolutivas do nosso corpo ao que a gente está encarando que é ameaça. Temer essas manifestações de ansiedade dão mais força e potencializam as próprias manifestações, é que a gente chama de pensamento retroalimentante da própria ansiedade. Então, a gente usa essa técnica de distratores, de distrair a mente na situação, Cláudia, mas é impossível. Eu estou aqui em uma situação de ansiedade, eu não vou lembrar disso. Por isso que a gente fala de ressignificar, treinar a sua mente. Quando a gente fala, por Isso. exemplo, Cláudio, o que é ressignificar? É você olhar para a mesma situação de formas diferentes. Não existe uma única forma de você enxergar o verde. Até as cores têm nuances. Imagina Sim. você, com a sua complexidade, com o seu dinamismo, com o refinamento de quem você é enquanto sujeito. Nós, Saulo, nós não somos as mesmas pessoas agora daquelas que iniciamos a live anterior, até Com por uma certeza. questão temporal. Então, a gente não pode desconsiderar o caráter dinâmico de transformação desse ser humano, desse sujeito, dessa pessoa que está buscando uma saída ou uma elaboração de situações emocionais e que está disparando o aspecto da ansiedade. Por exemplo, Cláudia, eu tenho notado, por exemplo, no meu caso, a gente fala de coisas que são palpáveis, que são mais realistas. Eu sempre me achei muito decidido. Muito decidido. Assim, eu botava uma coisa na cabeça e, pum, né? Se eu, depois de filtrar, sempre fui muito de equilibrar ali. Tomei uma decisão, então eu caminhava em direção, focado, né? E quando eu tinha as vontades, eu fazia e pronto, né? Aguentava as consequências, mas fazia. Hoje não.
Hoje eu me considero um indeciso. Para eu tomar uma decisão, até um simples presente, por exemplo, ontem foi aniversário de casamento. Para eu comprar o presente ontem foi uma luta. Eu compro isso? Não, mas isso aqui não sei o quê. Então, eu reflito muito sobre as coisas e muitas vezes eu sinto que esse excesso de reflexão acaba me atrasando na decisão, né? Talvez por Uhum. excesso de prudência, não sei. Ou talvez por conta também da maturidade, né? Porque a gente não é mais tão impulsivo depois de um certo tempo, com grandes experiências e com grandes responsabilidades, você já não é mais tão impulsivo como você era no passado, né? Então, isso também traz muita ansiedade, né? Sim, Essa ideia de você tentar tomar uma decisão e ficar na dúvida, e essa dúvida trazer incertezas. sim. Saulo, dúvidas a gente sempre vai ter. Só que quando a gente, que é como os antigos gostam de falar, né? Quando a gente empaca na dúvida, aí é que vem o prejuízo. Porque entre eu escolher para sair entre uma blusa preta e uma blusa verde, eu vou gastar tempo escolhendo aquilo. Eu lembro uma palestra que eu assisti tem muito tempo atrás, foi do Steve Jobs. E ele dizia assim, alguém perguntou na plateia para ele por que ele só usava jeans, tênis e uma camisa preta. E ele dizia, porque eu não vou gastar tempo escolhendo roupa. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. E quando eu escutei aquele cara falando isso, eu disse, olha, tem tempo isso. Eu digo, Caramba! cara, que sacada Carambola! genial! Sacada genial. Olha o tempo que eu gasto abrindo o guarda-roupa e tentando escolher uma roupa para agradar quem eu acho que talvez eu nem queira agradar. Ou que não Quando precisa você. agradar da forma como a gente muitas vezes carrega. Eu já ia tocar nesse ponto. Quando você diz assim, Cláudia, eu fiquei um tempo, e aí não é custo. Olha o caráter é subjetivo. Escolhendo um presente para minha esposa. É aniversário de quantos anos, Sal? 15. Nossa, 15 anos é um baita Roda de um geral. investimento, é uma década e meia, né? E outra, ela nunca lembra da data, tá? Vou deixar logo registrado aqui. Se eu quisesse passar batido e não dar presente nenhum, ia fazer diferença. De repente ela não lembra porque ela conta com a sua lembrança, não se esqueça disso. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu lembro, Então, como ela. só para ficar aqui um pouquinho, eu lembro que uma vez ela foi destravar meu celular e eu falei assim, não, meu filho, a senha você sabe, pode destravar. Qual é a senha? Aí eu disse assim, é o dia que a gente começou a namorar. Meu Deus. Ela largou o celular. Toma. Mas eu fiz só de Ah, Saulo, você é mal. eu fiz só para alfinetar. Depois eu Ó, tá vendo? Ele acostumou ela assim, tá vendo? É isso mesmo que estava falando. Acostumou, agora não pode reclamar. Não, pois é. Não, na verdade é porque é o perfil dela. Ela nunca foi de lembrar datas. Nunca. Então não posso exigir. Uhum, Né? Não posso. Eu perfeito. ia, É isso né? mesmo. Mas vamos dizer assim, o romântico da história sou eu com datas. Cada um Pois, com com as suas suas aptidões. peculiaridades. Isso. Isso. E vocês se afinam exatamente na falta. Isso é interessante, né? Quando a gente busca alguém para se relacionar afetivamente, você também busca o outro por aquilo que te falta. Então, É, deixa eu ver aqui, não é é o complemento, lógico, é não, o não, côncavo e o convexo. é o côncavo e o convexo, como já diria a música, né? Não é É, só naquilo é, que a gente se afina, é principalmente naquilo que me falta. Efetivamente nisso, né? E aí, naquilo que me Saulo, quando falta, mas que eu dou valor, né? Aquilo que me naquilo que me falta, falta e é da ordem da minha valoração no outro, de fato, né? Então, eu não vou, por exemplo, me afinar com alguém apenas porque eu gosto dos lindos cabelos castanhos de Cláudia. Não, tem alguma coisa em Cláudia ali que me é peculiar, que há um espelhamento em mim nesta pessoa, e eu vou fazer o investimento de conhecer essa pessoa. E aí você
E aí há uma questão de optar. Aquilo que é da ordem da tua saúde emocional, aquilo que você consegue bancar, em psicologia a gente diz muito isso, né? Bancar. Bancar as escolhas que você faz, porque toda escolha tem Peso, né? consequência. Sim, É? E aí, concordo. ou você banca, ou você tem custo ao Não. bancar isso, ou você tem prejuízo ao bancar isso, né? Mas eu Então, brinco muito, Cláudio, quando eu conheci a Patrícia, ela tinha saído de um relacionamento, né? E mulher, quando sai do relacionamento, é diferente do homem, né? A maior parte das vezes, né? Não, porque a mulher, assim, eu não sei se eu estou sendo machista na minha fala, se eu tiver, me corrija. Mas normalmente você tem nas mulheres um peso maior enquanto relações afetivas do que no homem. Ou talvez o homem não explicite isso, né? Não deixe claro isso. Até porque ele é vocês, homem, aquele apren negócio tudo. vocês aprenderam a Ah, esconder isso, isso, né? exato. É isso que eu queria dizer. A gente aprendeu a ser mais duro com o sentimento, né? Tanto que o Pablo brinca, o Pablo do Arrocha brinca dizendo que homem não chora, né? E aí o pessoal brasileiro é demais, faz um vídeo chorando, diz assim, eu choro é porra. Entendeu? Mas assim, eu sou chorão, eu sou muito sentimental, eu sou muito bobo para isso. Mas, assim, ela tinha acabado de sair de um relacionamento e eu lá investindo, né? Eu dizia assim, olha, eu estou carregando um peso que não corresponde à minha responsabilidade. Porque eu estou carregando um peso que lhe foi atribuída enquanto desconfiança, enquanto frustração, que foi atribuída por outra relação. Mas eu estou disposto a carregar esse peso até que você ache que chegou o momento de abrir mão dele. Entendeu? Eu lembrei muito da minha história quando você falou sobre isso, né? Quanto eu vou investir nessa relação? Quanto eu julgar que isso me faz bem. Tanto que teve um Sim. momento lá da nossa história que ela resistiu muito, viu? Foram uns 6 meses para ela namorar comigo. Foi 6 meses, minha filha. Ó. Mas no meio do caminho, teve um momento que eu realmente desisti de investir, porque eu achei que eu estava sendo já chato. Quer dizer, não foi no 6º mês, foi antes. Mas foi um momento que eu disse assim, cara, eu acho que ela já disse o suficiente que não acontece, não rola, não tem química. Enfim, tem até um amigo meu aqui que participou muito dessa história, o Arthur, que ela dizia que não tinha química. E eu brincava que nunca tinha que ter química, tinha que ter geografia. Mas chegou um momento em que eu não encarava mais aquilo como benéfico. Né? É como se eu estivesse me humilhando. Nesse caso, eu já tinha dito tudo que eu tinha que dizer, eu já deixei bem claro meus sentimentos, o que eu desejava, não fui correspondido, então eu disse assim, ó, agora é a hora, obrigado, valeu, mas agora é a hora de eu seguir meu caminho. E foi nessa hora que ela diz que percebeu que a relação tinha um futuro. Ah, vocês são complicados, viu? Essa história, eu queria brincar com essa história, e eu posso, né, já que a história é minha mesmo, né? Mas eu queria brincar com essa história exatamente com o que você falou. O peso que a gente dá. Tem uma frase, é porque eu coloquei até aqui na TV, mas não dá para ver porque vai ficar invertido. Que ela diz assim, É, ó, tudo na vida tem o poder e a importância a que a gente importância dá, que você dá. né? E é muito disso, né? Quer dizer, se eu ficasse focado demais numa relação que não é interessante para mim, que me traz muito mais peso do que gozo, né? Sem Uhum, dúvida, isso se torna uma relação tóxica, né? Uma sim, relação tóxica. E eu sou responsável por isso também, né? Eu sou responsável por isso também. Então a gente precisa também valorizar esse sentimento que nós temos no momento em que a gente sabe que existe uma balança de sim, escolhas, né? E que a sim, prioridade sempre vai ser o quê? O meu, né? O eu. Então isso é preciso também em tudo na vida, no trabalho. Quantas vezes a gente precisa abrir mão de certos trabalhos, quando a gente pode também, né? Porque esse trabalho, apesar de ter um salário, eu tenho vários amigos que estão aqui que vivenciaram isso, amigos próximos, muito próximos, que tiveram que abrir mão de um salário porque o salário trazia muito mais desconforto, o trabalho, desculpa, desconforto. trazia muito mais desconforto do que o gozo. Quer Sim, dizer, abrir mão de um bom salário, mas hoje estão em casa, estão trabalhando menos, tem mais tempo para si. Eu tenho uma amiga, a Marquinho está aqui, eu posso falar, né? A mulher de Marquinho, por exemplo, hoje vivencia muito mais a família do que um tempo atrás. A gente é muito próximo. E aí, ela deve estar aqui também, que ela estava acompanhando a Evelúcia. A Evelúcia saiu de um trabalho assim que financeiramente era muito atrativo. Do ponto de vista profissional, da carreira dela, era brilhante e desempenhava um grande trabalho.
Mas chegou um momento que ela abriu mão junto com a minha esposa, as duas trabalhavam juntas. Sim. E elas chegaram e disseram assim, ó, eu não quero mais. Eu não quero mais porque eu quero me dedicar mais à minha casa, eu quero me dedicar mais à minha Uhum. família, né? Então hoje eu chego na casa de Evelúcia, por exemplo, ela tem um jardim, ela é bióloga também, né? Enfermeira e bióloga. Ela tem jardim por todos os cantos na casa. E ela sabe que eu gosto de planta e a gente vai conversar. Ela fala sobre a horta que ela está querendo fazer. Então, é impagável, e ela está aqui, eu falo isso agora para ela ao vivo, é impagável você chegar e ver como a pessoa, ela translude, ela evidencia um momento na vida dela completamente diferente, muito mais Sim. pleno. A palavra seria essa, muito mais pleno. E poucos de nós conseguimos ter esse ressignificado, fazer esse ressignificado. E muitas vezes pelo peso que carrega. Né? Às Sim. vezes a Sim. família que depende, às vezes é o estilo de vida que ela não quer abrir mão, né? E isso precisa ser muito bem avaliado, senão a gente vai cair numa armadilha. Às vezes não quer ou às vezes não pode. Exatamente Isso. isso que você coloca, assim, nisso que você trata, eu pensei em várias coisas, e tudo diz respeito à saúde emocional, né? Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de mente também. Então, eu entendo que o termo emocional, ele é muito mais abrangente. Quando você fala disso, Cláudia, nas relações, é importante que a gente avalie a qualidade que elas representam para a gente. E muitas vezes não é apenas o querer, é o poder, né? Saulo, abrindo um espaço aqui nessa nossa conversa, é muito importante que a gente entenda que existe um comportamento nosso que ele é muito danoso quando a gente não consegue elaborá-lo ele de uma maneira empática, que é o julgamento. Então, a gente hoje sabe a quantidade de mulheres, né? Você brincou com a questão do machismo, mas isso fez eu despertar para outras coisas que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo hoje, que é a saúde mental, né? Mulheres e crianças que estão tendo que viver dentro de casa com seus abusadores, né, com os seus Sim, muito bem. violentadores. Então quando a gente coloca essas relações, né, nesse patamar patológico, porque é uma relação patológica, a gente não pode desconsiderar que existe uma palavra que não existe aí, que é o querer dessa mulher. Ela Isso. está em uma relação de poder e ela está sujeitada nessa relação, muitas vezes com um pensamento distorcido do que é afeto, do que é amor, do que é lugar de mulher, do que é lugar de mãe, lugar de esposa. Então ela está ali como um lugar objetal. Então ela, em algum momento da vida dela, ela fez uma escolha e ela tem que bancar isso, né? Inclusive na própria carne. Então essas propagandas que aí existem, isso é real, né? Segundo É, os dados estatísticos aí, aumentou em 7 vezes a isso. incidência de mulheres Muito bem tocado, Cláudio. violentadas, né? Essa violência Mas cadê doméstica. E aí, hoje eu vi uma coisa que assim eu avaliei como assim de grande relevância. A propaganda do Magazine Luiza. Vou fazer aqui abertamente porque eu acho que é cabível. O Magazine Luiza, a propaganda que eles fizeram, eu costumo comprar online e compro pelo Magalu, como é chamado, né, carinhosamente no aplicativo. E me chegou uma mensagem assim: finja, você mulher que é violentada em casa, né, que sofre agressão doméstica, finja que está fazendo compra em nosso aplicativo e clique no botão de emergência. Quer dizer, a loja, na sua preocupação social também de sim, prestação de serviço, e isso é fundamental hoje, que é o que a gente chama de terceiro setor, né? É o papel do capital privado fazendo um trabalho perfeito. público. Isso é importante na fotografia que trabalha isso. Ela tem um botãozinho lá no meio do aplicativo para você fazer o relato, para dizer que eu vivo em casa com um parceiro, uma parceira violenta. Né? E isso é importante, criar meios, né, de comunicação discretos, né, que possa fazer com que essa comunicação seja realizada. E acabar com aquela ideia errônea de que entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? De parar com Mete isso, sim.
né? Os vizinhos, por exemplo, que sabem desses ocorridos. Ah, mas ela continua. Olha, por exemplo, a maior parte das mulheres que continuam com o agressor, normalmente continuam por dependência, sobretudo econômica. Dependência econômica. Ou seja, ela entrou numa relação sendo a parte mais vulnerável. E muitos homens, e aí entra a questão do machismo muito fortemente, acabam... Eu lembro que eu vi essa semana mesmo, não lembro onde foi, dizendo, vamos parar com essa história de dizer que mulher é sexo frágil. Mulher não tem que reafirmar a sexualidade. Mulher não tem que reafirmar não sei o quê. E, na verdade, o sexo frágil são os homens, somos nós. Que, normalmente, os estudos mostram isso, acaba depreciando, né? Acaba diminuindo o valor da sua parceira para enaltecer o seu valor. Isso é que não pode existir. Eu não posso esmagar o outro para que eu apareça mais do que ele. A relação é uma relação de equilíbrio. Eu não posso ter alguém sobrepondo a outro alguém. É uma relação de equilíbrio. Se não há equilíbrio, não há relação. Né? Não há relação. Há um domínio. Mas eu não posso chamar relação de domínio. Né? E isso é, sem dúvida, um ponto muito importante para a gente tocar, né? Sem dúvida. E a gente tem... E a gente, quando você fala no aspecto da ressignificação, né, exatamente isso, é olhar uma dada situação de formas diferentes. Dentro da psicologia, a gente trabalha muito com a palavra, com o simbólico. E a gente está o tempo inteiro que a gente chama de escuta, né? Aí eu tenho vários conhecidos que diziam assim, bem que tu não descansa nunca. Eu disse não, porque uma vez que a nossa escuta é aberta, a gente nunca mais consegue. Às vezes eu nem quero escutar, mas eu estou escutando. Em alguns momentos é importante devolver, mas em outros nem tanto, né? Assim, não é o momento para isso, mas a gente nunca deixa de escutar. E aí é importante, sim, que a gente, né, que todo mundo que está ouvindo a live, entenda o quanto que a gente precisa refinar a nossa percepção acerca das coisas que a gente fala, que a gente reproduz. Não é incomum a gente ver mulheres ratificando o comportamento machista. Exatamente isso que você fala, né? Mulher de malandro, ela tem sim, ela não sai porque ela não quer. E muitas vezes, Saulo, a questão econômica, né, isso a gente precisa considerar, a questão econômica hoje em dia, ela é um dos pilares para essa mulher continuar nessa relação, mas em muitas vezes, a questão econômica, essa mulher justifica o fato de ainda permanecer com este homem, porque ela tem um sentimento por este homem. Em algum momento, este homem representou a imagem de príncipe encantado para ela, né? Do herói, do pai protetor, né? De alguém que a acolheu, proveu. Então, na psique dessa mulher, no aspecto emocional, este comportamento ficou marcado. E aí ela sempre faz o investimento de reviver aquele homem que ela conheceu. Só que esse homem nunca mais volta, ele nunca mais vem. E a gente também não pode esquecer, ela revive emocionalmente, é na psique dela. Psique dela. Como até porque a gente precisa... daquilo, Cláudia, que eu ouço, e uma vez eu vi alguém criticar. Não, aquela pessoa no fundo, é muito boa. Tem que parar com isso, pai. Não tem que esperar que as pessoas tragam do fundo. Sejam boas no fundo. Tem que ser visível. É superficial, tem que ser no raso. Eu não posso esperar que as pessoas sejam brutas, grosseiras, e que internamente ela seja uma flor de pessoa. Ou aquela fulano é muito grosseiro, mas quando bebe, vira carinhoso. Que é isso, rapaz? O cara vai viver agora bebendo para poder ficar carinhoso, vamos botar bebida para ele. É uma relação que, infelizmente, as pessoas acabam alimentando muitas vezes por essa dependência emocional. Dependência emocional, não é verdade? Exato. A gente não pode desconsiderar que existe um ciclo de violência aí, que é a fase da lua, da lua de mel. Sim, a fase da lua de mel. E essa fase reforça aquele pensamento inicial que essa mulher tinha de que esse homem vai mudar, de que a condição dela vai melhorar, porque ele sempre retorna com promessas de que tudo vai estar bem, e o que é muito perigoso, que ele só agiu desse jeito porque ela o provocou. Então, a mulher, ela se torna a carcereira
e a cárcere ao mesmo tempo. Então, ela não se dá a oportunidade, porque ela realmente ela não consegue se enxergar, de sair daquele relacionamento. Porque tem um algoz que fica o tempo inteiro, lembra que a gente falava, né? Dos pensamentos que retroalimentam? Então, ele fica o tempo inteiro incentivando os pensamentos retroalimentadores de uma baixa autoestima, de uma menos-valia. E é algo muito, muito, muito grave, muito sério para a gente achar que é qualquer coisa, né? Exatamente, exatamente. A Lisandra lembrou bem, né, a dependência do momento exato que a gente estava falando sobre isso, né? Sem dúvida é algo que precisa ser trabalhado, mas infelizmente aí eu trago umas palavras que eu também vi. Foi na Folha de São Paulo, um terapeuta, um psicólogo, não lembro, estava falando sobre isso, ele dizendo assim, que essa geração precisa de terapia, mas precisa de Uhum. terapia porque a geração passada achou que era Não frescura e não fez. fez. Exatamente, exatamente. Eu gosto Você que assim, sabe o que que é legal disso, Saulo? É que a geração dos nossos filhos vai partir de uma geração um pouco mais terapeutizada. E sim, os problemas que a gente enfrenta hoje, eles não vão enfrentar, porque eles estão vindo, né, de uma geração um pouco mais terapeutizada, cheia de problemas, porque todos nós os temos, e problemas mas tem são coisa que necessários, porque eles são alavancadores de comportamento. A gente não sabe, a gente tem uma tendência de acomodação. Eu só saio quando me dói. Se não tá me sim. doendo, eu não saio. E outra coisa, a dor tem que ser suficiente para eu me mobilizar. Porque se ela Isso. não for suficiente, eu continuo sentado na queixa. Eu vou ficar me queixando, mas não vou sair do lugar. Por exemplo, eu estava assistindo uma palestra e eu quero aqui já dar meu grande abraço à professora Marinês, que está aqui do curso Diálogos, a grande aí mestre da linguagem, né? Um abraço, trabalhei com ela no Dom Bosco, é uma pessoa incrível, tá? Um grande abraço, professora, obrigado por estar aqui. Lisandra, Márcio Freire, Braço Massinho, Matheus, a Márcia, a Aline, doutora Aline, né? Novinha para os íntimos, Luiz Henrique, Alice, Maíra, tem tanta gente aqui. E o papo, sem dúvida, é de engrandecer, tá? Um abraço para a Etielane, que também está aqui, que é uma grande amiga, ela é enfermeira, Cláudia, mas é fascinada pela área da saúde mental, é mestre em saúde Legal. mental, né? Hoje está em Juiz de Fora, né? Hoje ela é coordenadora lá da área de saúde mental. E, assim, durante muito tempo da vida dela, ela se dedicou a estudar, sobretudo, essa causa, né? Essa área. E é uma ativista, né, de carteirinha aí desses movimentos. Porque a gente acabou entrando aqui um pouquinho na questão da violência doméstica, porque, na verdade, a questão da violência doméstica, além de uma agressão física, ela também é uma agressão emocional. E aí entra como Psicológica. né? Entra aí uma agressão Sim, psicológica, perfeito. E isso é muito mais preocupante porque é uma agressão que não é visível. Não que a outra seja menos ou mais, não é isso, por favor. Né? Eu estou falando porque ela não é visível. E se ela não é visível, como é que a gente vai rastrear? A não ser que ela dê indicativos que isso aconteça. Então, sem sim. dúvida, essa violência psicológica, inclusive citada aí também pela professora Marinês, ela é tão importante quanto qualquer outra violência. É como na geografia, fazendo esse paradoxo, a gente fala, por exemplo, sobre a poluição. Né? Só que todo mundo lembra logo da poluição atmosférica, através dos gases, né? A poluição dos rios através dos efluentes, mas pouco se fala de uma das poluições que mais causam doenças, que é a poluição sonora e visual. 1 milhão, Uhum. só dados de 2014, eu lembro bem aqui, 1 milhão, mais de 1 milhão de brasileiros pediram licença saúde no INSS. Sob qual causa? Estresse. Pico de estresse. Isso tem tudo a ver com a vida urbana. E a poluição visual e poluição sonora, elas não são tão visíveis, porque não são sequer tratadas como problema. Né? Como? A não ser quando chega a um nível extraordinário. Então, por exemplo, a praia, você vai à praia tentando buscar uma revitalização, né? Uma energia, e aí você tem vários carros de som ligados. Você não consegue distinguir qual música está tocando. Isso embaralha teu cérebro. Né? E aí traz uma violência psicológica. Claro que eu estou usando um termo aí para poder também casar as coisas. Mas acaba sendo uma violência enquanto audição, né? O teu cérebro se sente agredido. E com isso, começa, portanto, a desempenhar, a desenvolver esse tipo de sintomas, né? Como, por exemplo, a Sim, ansiedade. Né? Então tá tudo ligado. sim. E isso, sem dúvida, faz parte do nosso dia a dia hoje,
né? No mundo globalizado, no mundo em que a gente está sempre conectado. O WhatsApp é uma coisa fascinante, né? Maravilhosa, mas ao mesmo tempo problemática. Se você não tiver maturidade, né, para poder dosar, né? O meu filho reclama muito. Meu filho reclama muito e eu preciso ainda melhorar muito ainda quanto a isso, quanto ao uso das tecnologias. Principalmente pelo que eu faço nas tecnologias, como o Instagram, com as postagens dedicadas ao pessoal que vai fazer Enem, né? Ou através do trabalho, que a gente está em teletrabalho, tem que saber o horário de começar, o horário de encerrar, o horário da família. Então a gente está aprendendo a trabalhar nessa conjuntura. E isso é muito doloroso para quem fica de fora, né? Então a gente tem que ter aí um andar mais preocupado. Por isso que manter uma rotina equilibrada, Saulo, em situação de pandemia, ela é muito importante, né? Às vezes a gente diz assim, o que fazer nessa situação? Saulo? Tô ouvindo. Bom, enquanto ele não A vem, eu vou câmera vira continuar. sozinha. Tem Então, espíritos aqui e a câmera vira sozinha, só pode. Ó, se então hoje, pode alguém ficar. Alguém perguntou, né, o que a gente pode fazer nessa situação para blindar, né, o máximo que a gente pode e para proteger a nossa saúde emocional. Então a gente pode filtrar as informações, né? Eu não preciso estar o dia inteiro com a televisão ligada ou conectado 24 horas no Instagram vendo questões de Covid. Escolha um horário, escolha um jornal, escolha um dia na semana ou então 2 dias na semana para você escutar aquilo, né? Aproveite aquilo que você o lado bom, né, de estar em casa com as pessoas, isso que você falou no início da live anterior, né, vamos marcar um encontro virtual com as pessoas. Na verdade, eu até faço uma proposta da gente quebrar esse paradigma do virtual e do presencial. Vamos falar a partir de hoje, é uma proposta que eu lanço, Encontro. encontros emocionais, né, e não Ó, físicos. deixa eu te mostrar meu contra-regra. Olha aqui a minha contra-regra. Ai, meu Deus, que coisa É meu linda! produtor contra-regra. Ele que levanta a plaquinha falando do tempo. Oh, meu Deus, que lindo! Então É um momento. aproveite esse lado bom, né? Esse lado bom. Então vem aqui, papai precisa fazer uma live, você não quer me ajudar? Participa comigo, né? O teu espaço aqui é muito importante. Eu vou precisar de você, me ajuda. Disse para Então ele que eu vou fazer mantenha uma uma live rotina. com ele. Eu vou Ah, fazer uma live com legal, ele para ele legal. falar como é que está a vida do jovem em isolamento. Olha, que legal, que legal. Vai Então, olha ser só, pauta da semana. eu acho ótimo, é isso, né? Manter essa rotina bem estabelecida. Planeja o teu dia a dia, tenha um tempo para o trabalho, um tempo para a mídia social, mas é importante ter um tempo para você. O que que te recarrega? O que que te restabelece? O que que para você é da ordem do pausar para relaxar, né? Tu já ouviu Na Caixa do Nada? O pastor Cláudio, se não me engano o nome dele, um que fala enrolando a língua. É Ah, muito sim, sim, que engraçado. ele fala das caixas do cérebro. Isso! Pois é. Depois que eu ouvi ele, eu descobri o que me dá prazer é a caixa do nada. Sabe aquele momento que tu tá na TV e fica mudando de canal, aí a pessoa pergunta assim, tá assistindo o quê? Ele, nada. Nada. Eu tô naquela caixa. Quando eu tô nessa caixa, bicho, é um prazer assim. Porque, na verdade, eu tô pensando em muita coisa. De forma pausada, de forma sem pressão. E na caixa do Sim, nada. É esvaziar a mente. Porque eu sou muito sim. acelerado. Eu costumo brincar que eu sou de 7 meses. Então, eu sou muito acelerado, é muita coisa ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, 7h10 eu estava dando aula online, aí de vez em quando eu dava uma pausa. Gente, copia rapidinho aí, que eu vou aqui beber uma água. Mas, na verdade, eu vim aqui onde o Enzo, que estava tendo aula também no quarto. Enzo, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Pai, o lanche. Aí eu corria, voltava para a aula. Dava uma aula mais um pouquinho. Pessoal, copia rapidinho, 2 minutinhos. Corria para a cozinha, fazia o lanche. Né? Isso, claro, quando a gente consegue, né? Quando a gente está numa Sim, reunião, sim. em algo que tem esse espaçamento. Quando não, aí a gente precisa delegar, né? Mas é importante que a gente possa ter esse planejamento. E aí entra aquilo que é da ordem do possível, fazer o que é possível. Eu Sim, planejei, mas eu vou fazer aquilo que é possível. Então, aceitar o momento presente. Não foi possível dar conta daquilo que eu planejei. E tá tudo bem.
tá tudo bem. Né? Cultivar esses laços afetivos é muito importante. Manter esse equilíbrio do corpo. Cláudia, não dá para fazer uma atividade física. Como não? Ah, eu moro num apartamento, é muito pouquinho. Uma corda, Sobe, desce pula, escada. sobe, Sobe e desce desce escada. escada. Exato, faz Eu tava correndo no polichinelo. terraço. Eu tava correndo no terraço, É, gente, correndo em círculo. Ou então ia caso jogar bola com o precise. Enzo. Ó, pronto, tá aí. E aí, Saulo, Quebrou ontem. Ontem foi isso. algo muito importante, né? Se precisar de apoio, busque ajuda. Nas redes sociais, depois eu posso até passar para você, você posta, tem um monte de gente, tem um monte de psicólogo. O Diz o atendimento, ele Instagram. é voluntário. Ele é Diz o Instagram. voluntário. Lá Oi? né, o Instagram lá que tu movimenta eu Ah, esqueci agora. É o Movere Talentos. Movere, que quer dizer motivação em grego. Movere Talentos. Movere. Isso. Movere Talentos. E aí tem Movere um em grego. monte de Movere grego. Tem um monte de psicólogo, isso, Saulo. Tem um monte de psicólogo que está prestando atendimento voluntário, o Ministério Público, né, pela E Rede do Bem, com uma série de órgãos, né? Eu também estou lá. A gente está prestando esse atendimento voluntário também. Agora é um atendimento psicoeducativo, né? Não é com os contornos terapêuticos. Pela Rede do Bem, o atendimento é psicoeducativo, mas a gente também presta esse atendimento de maneira voluntária, psicológica, para acolher essa demanda que nesse momento existem pessoas que realmente não estão com renda, não tem como fazer nesse momento dar continuidade a esse trabalho de saúde emocional, que é muito importante. Tem também criar esse, na medida da possibilidade, esse ambiente familiar mais harmônico, né? Ajudar os filhos a enfrentarem esse período, porque as crianças também ficam cheias de dúvidas na cabeça. Às vezes elas só não externalizam, mas elas isso. têm muitas dúvidas, elas querem saber o que está acontecendo, por que a gente não está indo para a escola, quando a gente vai, por que eu não posso brincar na rua, por que eu só posso brincar dentro de casa. Então é importante chamá-las também para esse movimento. Sem dúvida. Conversa, né? O diálogo sempre é a Diálogo. grande saída, né? O diálogo, claro, aquele diálogo de afeição, né? Sim, De sim, acolhida, né? Claro, sim. sendo duro quando for necessário ser duro, mas sem perder a ternura, né? Sem perder a ternura. Che Guevara já dizia isso, né? É verdade, verdade. E aí tu falou uma coisa importante, né? Essa busca pela palavra amiga, por essa palavra de conforto dos especialistas, principalmente para quem está na linha de frente, né? Para quem está vivenciando essas Sim, perdas diretamente. Eu vi muitos alunos perdendo pessoas queridas, pais, mães, avós, amigos. Hoje eu tive uma notícia que me deixou muito triste, uma grande amiga de Bacabal ter falecido hoje, né? A gente tem pessoas muito próximas atingidas diretamente. Então, isso sem dúvida mexe com todas as famílias. E o pessoal que está trabalhando diretamente estão exaustos. A minha esposa, por exemplo, está exausta. sim, Né? Então, exausta não só pelo excesso de trabalho, porque não tem mais uma hora de descanso como tinha antes. Aliás, legalmente tem, mas não tem consciência de usar ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que dependem dessa ação. Está todo mundo super explorado. Né? Então, ela sim. chega esgotada, às vezes quer desabafar, quer conversar, a gente tem que ouvir, tem que ter esse momento também de ser só ouvidos, né? Não precisa falar nada não, ouve com atenção, né? Depois da colo, Perfeito. né? Da É isso costela, mesmo. vai com uma faca, simplesmente ouvir, a gente quer ser É ouvido, acolher. né? E é É, justamente acolher. um dos que mais hoje tem buscado esse serviço que você falou aí muito bem, né? Buscar essa ajuda terapêutica, essa ajuda educativa também, porque é Sim, preciso educar, é preciso nos educarmos sobre a questão de como eu reconheço esses gatilhos, como eu me vejo e principalmente essa balança interna, né? Entre aquilo que me dá peso e aquilo que me dá prazer, né? Claudinha, obrigado, viu? Obrigado aí. A gente acabou passando quase. Nós estamos com 44 minutos agora da segunda live, viu? Da segunda live. O papo foi muito legal. A gente vê pelas que bom. pessoas, né, que estão entrando aqui, que estão dando seus depoimentos, tá? Eu espero que tenha sido muito clareadora e muito energizante, tá? Essa é a palavra, energizante. Porque é bom a gente ouvir que a gente também tem os problemas que todos têm e que todo mundo Sim, enfrenta aquilo que
a gente está enfrentando, para que a gente não se sinta só, né? Para a gente não se sentir só. Porque quando você sente algo e não coloca para fora, e não vê ninguém ao seu redor passando pelo que você passa, é desesperador. Porque você não encontra respostas, né? E tudo bem não encontrar respostas. O É que não verdade, pode Saulo. É o que a gente chama de continuar ser, espelhamento, né? isso é a falta da busca pela resposta, né? Se eu não sei a resposta, tudo bem, mas eu vou atrás de quem pode me ajudar. Até porque, às vezes, quem Sim. pode te ajudar está bem ali do ladinho, né? Às vezes é só o ouvido, às vezes é só um abraço, né? Então, Claudinha, obrigado. Queria que você deixasse aí a mensagem para a galera. A live vai ficar salva, viu, gente? Às 2. Eu vou dar um jeito de baixar e depois eu coloco no YouTube e aviso a Claudinha e o pessoal lá da... Como é a palavra? Eu sempre fico com medo de falar errado. A palavra lá do Instagram. Movere. Movere. Movere talentos. Obrigado a vocês também da Movere Talentos pelo que fazem, né? Que sem dúvida é um trabalho significativo para a gente enquanto sociedade, enquanto indivíduo, né? A gente precisa de mais terapia, tá? Sim. É muito bom. Valeu, Claudinha. Obrigado. Boa noite, galera. Beijo grande. E deixando aqui já o recadinho, amanhã a gente tem um papo sobre finanças, que é outra coisa que tira nosso sono, hein, Cláudio? Eu vou assistir. Tira muitas vezes nosso chão, né? Tira nosso chão. Sim, sim. A gente vai estar com o pessoal da Alpes, com o João Marcos aí, dando dicas sobre orçamento doméstico. Coisas que a gente não aprende, né? A gente não fala sobre isso na infância. Na escola. Não. Filhas, né? Falar sobre finanças é uma coisa que não faz parte das nossas atribuições diárias, né? Por exemplo, a gente fala de mesada, mas não dá o tom que a mesada deveria ter, né? Não é só dinheiro por dinheiro. E outras coisinhas mais que, sem dúvida, vão ser muito importantes para todos nós, tá? A ideia é essa, Claudinha, fazer um bate-papo gostoso. Outro dia eu falei sobre as lendas de São Luís. Não te conhecia, tá? Mas a doutora Denise falava muito sobre Ana Jansen, sobre os casarões, sobre as ruas, os becos, figuras emblemáticas que se transformaram em histórias. Foi muito bacana. De vez em quando tem um bate-papo aqui e a gente vai se ver mais, viu? Obrigado, Cláudio. Valeu. Tá bom, eu que agradeço. Conte comigo. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Leni, Bia, Cacau, Jaqueline. Obrigado a todos.